Bom, vamos dar continuidade à leitura do primeiro parágrafo do primeiro capítulo da interpretação dos sonhos. Nas páginas que se seguem, apresentarei provas de que existe uma técnica psicológica que torna possível interpretar sonhos. Já falei para vocês o que é psicológica, né? Essa logia, essa linguagem pela qual a psique se expressa. A psique, eu já disse a vocês que é uma alma mortal, é uma alma da nossa vida aqui. Ela está relacionada com as nossas perdas, com os nossos desafios, com as nossas preocupações, com tudo o que vai acontecendo no nosso dia a dia. Ela é uma alma mortal, ela não tem uma missão a ser cumprida nessa vida, não, ela simplesmente ela anda de acordo com a história que nós vamos vivendo nessa vida, e aí ela vai fazendo as coisinhas dela. Então, ele continua, e que se esse procedimento, qual procedimento? Da técnica psicológica para interpretar sonhos, for empregado, todo sonho se revela como uma estrutura psíquica que possui um significado. Uma estrutura psíquica que possui significado. É o que eu chamei no outro vídeo de recadinho. Ele é um recadinho, ele é uma estrutura psíquica, uma estrutura que advém da psique e que possui significado. É o recadinho. Isso aqui é o sonho. E que pode ser inserido como um ponto designável nas atividades mentais da vida de vigília. Quer dizer, esse recadinho, ele passa a agir na vida de vigília da pessoa. Gente, o sonho, o sonho é a estrutura psíquica. A psique, ela está presente nos nossos processos da vida nossa, enquanto pessoa mortal. Tanto na nossa vida de vigília como no próprio sonho, quando a gente está dormindo. Porque às vezes você sonha com um sonho que é uma continuação de um sonho que você já teve. Então essa estrutura psíquica retorna às vezes quando você não está na vigília, você está até dormindo. Então ela é uma estrutura psíquica com significado, o sonho é isso, e ela está sempre agindo na nossa vida de vigília, ela age na nossa vida de vigília. O problema é a gente acordar, lembrar do sonho e se dar conta de que recado é aquele. Então, eu pedi licença para poder relatar um sonho. Aqui eu conto o milagre sem contar o santo. Uma pessoa, uma mulher, estava interessada num homem. E era um homem que não era uma pessoa muito próxima dela, mas ela tinha como chegar. Bom, já a gente sabe pelas leis da física, o pessoal que gosta da teoria da complexidade, que a gente está sempre a 6 pessoas de distância, no máximo. Né? A gente está sempre distante, só a 6 pessoas de uma outra. Se você fizer as contas, você vai chegar. Como é que eu posso chegar, sei lá, em fulano? Ah, bom, se eu for a fulano, ciclano, eu chego. Né? O máximo é 6 pessoas. Bom, isso é uma questão da complexidade, mas não importa. O que importa é que ela queria esse homem, ela queria ter acesso a esse homem para ela. E aí ela sonha que eles estão num iate branco, de médio porte, nas ilhas, indo para as Ilhas Cagarras, mas as Ilhas Cagarras eram em Paraty. Bom, aí vem o estranhamento do sonho. Quem conhece o litoral aqui do Rio sabe que as Ilhas Cagarras, onde você estiver com o mar aberto, você olha, na sua frente estão as Ilhas Cagarras, não dentro da Bahia, lá fora, tem que ser mar aberto. Ipanema, Leblon, Barra, Seu Corrado, você tá vendo as Ilhas Cagarras. Elas sempre parecem que estão em frente a gente, não, elas estão em frente a essa parte nossa de litoral aqui no Rio, aberto. O mar do Rio, as praias são limpas, você mergulha, ela é limpa,
você vai naquele mar aberto, bonito. No sonho, era um dia bonito de sol, com um céu claro, bonito, de azul, de verão. E tinha uma brisa do mar, era uma viagem agradável, só estavam os dois e mais a pessoa que estava conduzindo o iate no, no iate, indo para as Ilhas Cagarras, mar aberto, limpo. Mas elas eram em Paraty. Paraty, quem viaja de avião vê. A costa de Paraty, embora também esteja em costa de mar aberto, esteja no leste, a costa de Paraty o solo é lodoso, não é uma praia agradável para você ir. Quando você está em Paraty, aluga um barco e vai passear mais longe. Não é agradável. Então, por quê? Porque você pisa dentro de um lodo aqui, né? Você vai entrando e você tem que andar muito para chegar a ter uma parte mais limpinha. É uma praia lodosa. Então, essa pessoa acordou, achou estranho, peraí, Ilhas Cagarras, mas em Paraty. Aí escreveu Cagarras, Paraty. Cortou C, separou de agarras. Paraty. C, o fonema C, pode se escrever ou a letra C, como para fazer a palavra cagarras, como você pode fazer o condicional C, S-E. C, agarras. Bom, até aí ela resolveu. Para ti. Então, era uma frase pronunciada no tu, o que não é comum no jargão carioca. O carioca fala você. Então, seria você agarra para ti. Mas não veio, a ordem, a questão veio posta. Essa estrutura psíquica veio pronta com uma frase no tu. Se agarras para ti. Uma coisa meio desafiadora e, ao mesmo tempo, que bota a pessoa para pensar, porque tem um terreno aberto, bonito, que seria ainda para as cagarras, mas tem um terreno lodoso, se fosse Paraty. Então, essa criatura foi buscar uma análise por conta desse sonho, senão não teria ido buscar uma análise. Este sonho é uma estrutura psíquica tão poderosa que agiu na vida de vigília dessa pessoa, agiu na vida psíquica do analista que ouviu esse sonho e a análise que a pessoa fez ela própria interpretando ao ponto de buscar uma análise e me está fazendo falar dele aqui. Então, vocês reparem que é uma estrutura psíquica que não age só na vigília da pessoa que sonhou, do sonhador, mas age na vigília dos que escutam o relato. Então, matéria e energia. Essa estrutura psíquica que possui significado, esse recadinho, ele tem uma materialidade muito potente. Vou dar um outro exemplo. No capítulo 7º deste livro que nós vamos ler, A Interpretação dos Sonhos, Freud abre o capítulo. Vocês lembram que eu falei no vídeo 3 que o Freud não tinha ainda fechado, né? Em 1898, até maio, ele não tinha conseguido fechar o livro, nem porque não tinha criado o primeiro capítulo, que parece um prefácio, e nem também porque não tinha conseguido terminar o 7º. Esse sonho, que é com o qual ele abre o capítulo, é um sonho que não foi sonhado por uma pessoa do divã de Freud, do analisante de Freud. É um sonho relatado ao Freud. O sonho é relatado ao Freud, mas não pelo sonhador que sonhou o sonho, mas por uma pessoa que ficou tão impressionada com o sonho que relatou o sonho do outro ao Freud. Então, vocês reparem que essa estrutura psíquica que possui um significado, esse recadinho desse sonho, foi tão vibrante, foi tão intensa,
tão poderosa que chegou do sonhador ao divã do Freud. Do divã do Freud, a abertura do capítulo 7º, que vai ajudar a encerrar o livro que ele estava precisando encerrar. E 64 anos mais tarde, Lacan, no seu seminário Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, vai usar este sonho, que vejam como a coisa anda, para poder trabalhar com o conceito de repetição. São 4 conceitos fundamentais. O inconsciente, que Freud, no capítulo 7º, é quando ele descobre o inconsciente, ele descentra o homem, ele mostra que é o inconsciente que é soberano em relação à consciência. Então, mas Lacan não está trabalhando nessa hora, quando vai contar esse sonho, com o modelo do inconsciente, com o conceito fundamental chamado inconsciente. A questão que está movimentando Lacan nessa hora é a repetição. E ele vai tomar este sonho de abertura do capítulo 7º, que é o capítulo que o Freud vai postular a existência do inconsciente e a predominância do inconsciente na vida das pessoas. Bom, mas vejam que coisa interessante. Então, a psique, ela é uma alma mortal, ela está no nosso dia a dia, ela fala das nossas perdas, ela fala dos nossos desafios, ela fala das nossas angústias, das nossas dúvidas, ela faz a gente ficar o tempo inteiro no perde-ganha, no isso e aquilo, no fico ou não fico, é por aqui que eu vou ou não é? Eu perdi, eu ganhei, eu lucrei, né? Ela está o tempo inteiro agindo e funcionando, e a gente às vezes fica prisioneiro das coisinhas que ela faz, né? E aí ele vai falar: esforçar-me-ei, ele Freud, ainda por elucidar os processos aos quais se devem a estranheza e a obscuridade dos sonhos, porque eles são estranhos, né? Como a história do se agarras para ti, cagarras em Paraty, ou é Paraty ou é cagarras, o mar é aberto e limpo, ou ele é um mar, embora aberto, mas é lodoso, né? São essas coisas que fabricam a estranheza e a obscuridade. Lembrando que a palavra estranho, Freud, é o familiar e o não familiar ao mesmo tempo, está na mesma... Ele vai escrever um texto sobre isso. O que é estranho também é entranho, né? Ele tem a ver com a gente e tem um desconforto ao mesmo tempo, né? E a obscuridade, quer dizer, não tem a claridade, vem meio assim. Às vezes você consegue entender o recado e trabalhar com o recado, como foi o caso da pessoa do Se Agarras para Ti, que vai buscar uma análise até, porque a partir de agora, então, aquele sonho, ele vira um operador mesmo, matemático, que vai fazer ela ser obrigada a pensar em várias questões da vida dela. Esse sonho, que eu não quero falar agora, do capítulo 7º, ele é tão impactante que ele é um sonho que um psicanalista é obrigado a estudar esse sonho, a importância desse sonho. Então, eu já sei que todo mundo vai abrir o capítulo 7 agora para olhar qual é o sonho de abertura. Vai lá, eu preciso que vocês estudem mesmo. A gente precisa estudar. Quanto mais pessoas entendendo de técnica psicológica, de processos mentais, da psique funcionando, de como a gente é refém da psique, ela é nossa alma. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente é mortal, tem psique, né? Ela age, ela faz uma opção de coisas boas e muito más, e muito perigosas às vezes, né? Então é por isso que eu resolvi trabalhar com as manifestações do inconsciente. Uma delas é o sonho, né? Bom, e aí ele vai dizer
que ele também vai se esforçar por deduzir desses processos de estranheza e de obscuridade a natureza das forças psíquicas. Quer dizer, por que forças eu estou conseguindo tornar a coisa estranha e obscura? E aí ele diz, por cuja ação, quer dizer, a ação dessas forças, concomitante ou mutuamente oposta, os sonhos são gerados. Então, tem forças que acontecem concomitantemente, ao mesmo tempo, e por oposição, é por isso que é um recado complicado, estranho e obscuro. É um recado, mas é um recado que não vem com clareza. Por quê? Porque tem forças dizendo que aquilo não pode ser passado. E tem forças dizendo, não, mas esse recado precisa chegar. Então, isso tudo gerado pela psique. Então, vejam que a psique trabalha para burro, ela é uma alma mortal. Ela está funcionando na nossa vida aqui, de pessoa que vai morrer. A gente já sabe que vai morrer, né? Todo mundo aqui sabe, né? Ninguém tem dúvida, não, né? Eu conheci um senhor que dizia, ele já estava bem velho, ele dizia, se eu morrer, é como se fosse assim, houvesse a possibilidade de não morrer. Um dia, eu tinha muita intimidade, não me contive. Se não, né? Quando? Tomou um susto. Quando? Todo mundo vai morrer. E é engraçado isso. Mas essa alma mortal, ela tá na gente, ela tá fazendo tanto a gente fazer besteira como acertos. E buscar uma análise para se entender foi um acerto no caso dessa mulher. Por uma coisinha. Aparentemente de nada. Tá? Bom, então ficamos por aqui. Eu acho que deu para vocês entenderem o que é psique um pouco, né? Como é que ela fabrica os recados dela. Que tem forças que brigam para o recado chegar, mas para o recado não chegar. Então, aí ele só pode chegar ou obscuro ou estranho. E às vezes, uma coisa que é importante é que o sonho, às vezes, o Freud só fala aqui na vigília, né? Mas ele não age só na vigília. Um sonho que já foi sonhado pode aparecer outra vez dentro de um sonho. Então, ele não só na vigília, mas durante o seu sono, quando você está naquelas ondas cerebrais que fazem você sonhar, você pode sonhar um sonho já sonhado dentro do sonho, como se fosse aquelas pinturas do Dali, que ele pega uma pintura que já aconteceu de alguém, e aí ele bota, né, dentro da pintura dele, fazendo uma outra coisa com aquilo, né, uma outra produção artística. O sonho faz isso também. Tá? Ele pega lá um sonho que já foi sonhado e vai botando. É como quase que se a psique insistisse no recado outra vez de uma outra maneira dentro de uma nova estrutura psíquica, tá? Bom, isso são comentários que eu estou fazendo. Freud aqui não falou, eu só falo na vida de vigília, mas é importante assinalar, sim, que a gente tem experiência desse tipo de coisa na clínica. Um beijo para vocês, continuaremos.